Gente, como muitos conhecem, né, me chamo Aleph Augusto, delegado de polícia aqui no estado da Bahia. Também já fui servidor do Ministério Público e por um breve período de tempo fui também aluno soldado da PM, né, e logo depois eu saí para poder ir para o Ministério Público. Então, já tenho trabalhado nessa área de concursos há um certo tempo, né? Já tenho estudado, já fiz mais de 10 concursos públicos, e tenho buscado cada vez mais me aperfeiçoar e não deixar de fazer, na verdade, né? Na verdade, contando, né? Eu fiz o cálculo por cima, né? Mas basicamente eu já fiz cerca de 12 a 13 concursos, basicamente. E vamos seguindo fazendo mais, né? A gente nunca para, certo? Eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, então já venho estudando e atuando nessa área há um certo tempo. Trabalhei 5 anos numa vara criminal, lá em Feira de Santana, e também, depois de assumir como delegado de polícia, eu tenho dado aulas, ministrando aulas de Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional, legislação criminal extravagante, tanto para concursos públicos, como também para graduação e também pós-graduação. Então, a ideia aqui é reunir esses conhecimentos, né, para que a gente possa fazer um estudo dirigido para certames públicos, né, para quem está estudando desde a carreira de soldado da Polícia Militar até delegado de polícia, quem estiver estudando também para provas da Ordem dos Advogados do Brasil também, OAB, enfim, para todos aqueles que estão prestando algum tipo de certame público. Essa aula, ela é inicial, né? A gente vai dividir em dois blocos. Temos hoje, de 2 até às 18 horas, nós iremos tratar da parte geral do direito penal, ao passo que, na semana que vem, no próximo sábado, das 2 às 18 também, vamos tratar da parte especial do Código Penal. Então, hoje vamos nos concentrar na parte geral, né, que vai abordar basicamente a parte da teoria do crime, né, lá desde o artigo 1 até o artigo 120 do Código Penal. Então, vamos tratar teoria do crime, teoria da pena, todos os outros aspectos que envolvem esses estudos, né, estudar a lei penal, princípios, vários aspectos que estão relacionados a essa ideia. A gente optou, né, por fazer um tipo de estudo que é muito interessante para abordar esse tipo de situação, que é o estudo por questões, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver questões de concurso e, logo em seguida, eu farei a explicação teórica, né, daquela questão, onde eu vou utilizar a questão como um gatilho para que a gente possa estudar os outros assuntos. Isso serve para duas coisas, né? Primeiro, ele faz com que você aprenda a resolver questões de concurso, o que é muito importante, né? Você entender como funciona a estrutura da questão, de uma questão de concurso público. Por outro lado, ela também é boa no sentido de que vai lhe mostrar ou vai permitir que você veja como o assunto ele é cobrado no âmbito da questão do concurso público, certo? Então, você, ao mesmo tempo, estuda a teoria e a prática. Então, você consegue conjugar esses dois fatores, beleza? Então, vamos iniciar essa caminhada. Deixa eu só verificar aqui se tem alguém que não está conseguindo entrar ou está tendo algum tipo de dificuldade. Deixa eu verificar aqui. Hum, Nenhuma mensagem aqui. Bom, beleza. É, Gente, eu vou começar, certo? A gente aquecer aqui, começar com uma questão um pouco mais simples, né? É uma questão relacionada ao concurso de sargento da Polícia Militar, é uma questão que vai falar sobre a legalidade, certo? Os princípios de forma geral. A primeira questão é uma questão da banca MS Concursos, uma questão de 2010, concurso para sargento da Polícia Militar de Pernambuco, e essa questão ela vai dizer o seguinte: em se falando do princípio da retroatividade, é correto afirmar que Alternativa A. A lei posterior, que de qualquer outro modo
prejudique o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? O que é que vocês acham aí? Botando aí no chat, né? Cadê? Essa alternativa, vamos lá, certo? Alternativa A, lei posterior que, de qualquer outro modo, prejudique o agente. Então, concentre-se nessa questão aqui. A lei está prejudicando o agente. Aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Essa alternativa, ela é falsa. Por quê? Percebam que a lei ela está prejudicando o agente. Se a lei está prejudicando o agente, consequentemente, ela não pode retroagir para trazer um malefício para aquela pessoa. Então, vocês lembram da regra de que a lei não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então, se ela está causando um prejuízo àquela pessoa, ela não poderá retroagir. Beleza? Alternativa B, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, então aqui já tem uma situação diferente, aplica-se retroativamente apenas, e aí quem é concurseiro já sabe que a gente tem que tomar cuidado com afirmações peremptórias, apenas, somente, todos, nós temos que, sem exceção, essas expressões devem ser olhadas com maior cuidado. Então, quando eu digo que ela retroage apenas quando não se tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O que é que ela está dizendo aqui? Olha, se a pessoa, se sobrevém uma norma mais benéfica, que a gente chama juridicamente de novatio legis impégios, perdão, novatio legis imélios, né? A lei que melhora. Novatio legis impégios, aquela que causa um prejuízo. Então, eu tenho aqui uma novatio legis imélios. Ela está melhorando a situação do agente. Se ela está melhorando, o que é que nós podemos concluir em relação a isso? A questão aqui está dizendo que se essa melhora ela acontece no curso do processo, então, nesse caso, ela vai ser aplicada. Porém, se eu já tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, então, nesse caso, eu não posso alterar a pena daquela pessoa, mesmo que tenha vindo uma nova lei favorecendo ele, certo? Essa questão, ela está errada justamente porque ela utiliza essa expressão apenas, né? Essa expressão apenas, ela não é aplicada aqui no caso concreto, e quando a gente vê a questão certa, a alternativa certa, vocês vão entender o porquê que essa daqui está errada, beleza? Alternativa C, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Essa é a nossa alternativa correta. A lei penal ela está favorecendo o agente. Se ela está favorecendo o agente, ela vai ser aplicada de modo retroativo em qualquer fase que esteja o cumprimento daquela pena. Mesmo que já tenha ocorrido a sentença penal condenatória irrecorrível, ainda assim, essa lei mais benéfica vai ser aplicada à situação da pessoa. Então, a alternativa B, ela está errada porque ela diz que isso só acontece se não veio uma sentença penal condenatória irrecorrível. Porém, isso está errado. É em qualquer situação. Em qualquer situação. Se a lei é mais benéfica, ela deve ser aplicada ao caso concreto. Beleza? Alternativa D, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, perceba que eu tenho uma novatio legis e melius, aplica-se retroativamente apenas, olha o apenas novamente, quando se tenha sobrevindo sentença penal condenatória irrecorrível. Aqui ele já está dizendo o contrário, ele está dizendo, olha, se for no curso do processo, né, e a lei melhor ela acontecer no curso do processo, eu não aplico. Porém, se o crime já tiver transitado em julgado, aí nesse caso eu posso aplicar a lei mais benéfica. Então é algo que não faz nenhum sentido, certo? Por isso que a alternativa D ela está também errada. A alternativa E, a lei posterior que de qualquer modo outro favorece o agente nunca retroage,
aqui é o absurdo, né? Lembrando que eu falei para vocês, cuidado com apenas, nunca, exceto, essas palavras somente, palavras que dão a ideia de algo peremptório, de algo absoluto. Tome muito cuidado com essas palavras, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo? Então, dúvidas sobre essa questão, pessoal? Podem abrir o microfone, a câmera de vocês, tá certo? E aí a gente vai poder entrar dentro dessa discussão. Marco Antônio está por aí também, né? Pronto. Alessandra, Arthur, Dandara, Dilson, Marco e Tailane. Alessandra e Marco, que entraram depois, eu queria que vocês abrissem a câmera de vocês rapidamente, né? Falassem quem vocês são, o que fazem e por que estão nesse curso. Alessandra primeiro, pode ser? Alessandra, pode abrir sua câmera, seu microfone, para falar um pouco. Opa, abriu a câmera, falta só o microfone. Pode falar, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, faço direito, sou apaixonada por direito, na verdade. Meu projeto de vida é seguir esse ramo de direito e futuramente ser uma delegada. Então, tudo que Muito for bom. relativo ao direito, eu sou amante da lei e pretendo viver esses caminhos, trilhos da justiça. Muito bom, Alessandra. Será muito bem-vinda aqui na Polícia Civil, beleza? Marco Obrigada. Antônio. Marco Antônio, ligar sua câmera, seu microfone. Tá por aí? Não? Deve ter saído, beleza? Então vamos continuar aqui, pessoal. A alternativa correta é a C, e é justamente ela que a gente vai marcar como sendo a correta. Opa. Vamos agora para a parte da. Eu tratei para vocês, né, uma questão mais tranquila. Agora a gente vai apelar um pouco e a gente vai pegar uma questão um pouco mais difícil, beleza? Essa questão aqui é a questão de 2012, uma questão para juiz do Mato Grosso do Sul, certo? E não se assustem, nós temos questões aqui de vários níveis, né? Inclusive questões de nível de magistratura. E vocês vão ver que o conhecimento que a gente vai abordar aqui faz com que você possa resolver qualquer tipo de questão. Se você resolve uma questão do concurso de juiz, você resolve uma questão de concurso da polícia, militar, civil, etc. Então, vamos partir para essa. Marque a alternativa correta sobre as teorias das velocidades do direito penal. Essa teoria é uma teoria muito interessante, porque ela vai abordar a ideia de que o direito penal ele tem uma velocidade diferente para cada tipo de caso. Então, eu tenho, dentro da estrutura da ideia de velocidade do direito penal, a primeira velocidade do direito penal, que é aquela situação em que o direito penal ele acontece revestido de várias garantias, né, de várias prerrogativas, né, e, consequentemente, ele é um direito penal um pouco mais lento, um pouco mais devagar. Ele demora um pouco para poder alcançar a sua efetividade. Então, dentro dessa ideia de velocidades, nós temos aí as penas privativas de liberdade e um processo penal que é mais garantista. Por outro lado, a velocidade 2 é aquela que diz respeito às penas alternativas e os crimes de menor potencial ofensivo. É aquela que acontece no caso dos juizados especiais. Você tem uma flexibilidade em relação a algumas garantias em prol de dar uma maior celeridade
a resposta penal em relação àquele caso. Então, nesse tipo de situação, a gente tem a segunda velocidade do direito penal. A terceira velocidade do direito penal é aquele momento em que o direito penal ele precisa agir de forma mais enérgica. Ele precisa agir desconsiderando várias garantias fundamentais para poder atingir os seus objetivos. Essa ideia, né, da terceira velocidade, ela é muito bem expressa na teoria de Gunther Jacobs, que é a teoria do direito penal do inimigo. A ideia de que na sociedade não existem apenas cidadãos, existem cidadãos e inimigos. Esses inimigos não devem ter as mesmas garantias e direitos fundamentais que os cidadãos possuem. Então, nesse caso, eu preciso, em relação ao inimigo, aplicar a lei penal de forma rápida, efetiva, tranquilo? Já a terceira velocidade do direito penal, ou, perdão, a quarta velocidade do direito penal é aquela que diz respeito a um direito penal que é totalmente, ou que restringe totalmente as garantias fundamentais. Eu tenho aí a ideia do neopunitivismo ou do panpenalismo, aquela ideia segundo a qual eu posso punir toda e qualquer pessoa que fez algo muito ruim para a sociedade ou para a humanidade, e, consequentemente, essa aplicação da lei ela vai acontecer independentemente dos limites temporais ou espaciais. É o caso, por exemplo, do que acontece no Tribunal Penal Internacional. No caso do Tribunal Penal Internacional, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, de terrorismo, nesses casos, eu tenho a retiração, a eliminação de todos os direitos fundamentais de uma pessoa para que eu possa aplicar a lei, né, em relação àquela pessoa de forma peremptória. O maior exemplo desse neopunitivismo, desse panpenalismo e de um tribunal de exceção é justamente aquilo que aconteceu com Eichmann em Jerusalém. Isso está abordado numa obra chamada Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, onde você vai perceber que Eichmann ele era um oficial nazista e, após o final da Segunda Guerra, ele foge para a Argentina e passa muitos anos lá. Anos depois, o Mossad, né, que é o grupo espião de lá do Israel, conseguiu identificar o Eichmann na Argentina, foram até lá, capturaram ele, levaram ele para Jerusalém, lá constituíram o tribunal de exceção e condenaram Eichmann à morte. Então, nesse caso, você percebe um direito penal que viola várias e várias prerrogativas, né? Você sequestra uma pessoa em um estado, leva para outro estado que não é a dela, julga aquela pessoa por leis que não são leis do país dela, né? E, consequentemente, você aplica aquilo que seria uma ideia de justiça universal. Beleza? Então, feito esse resumo breve, vamos para as questões. Marque a alternativa correta sobre as teorias da velocidade do direito penal. Primeiro, alternativa A. A teoria da primeira velocidade do direito penal é ligada à ideia do direito penal do inimigo, ou seja, tem como proposição a aplicação de direito penal máximo com penas privativas de liberdade e de caráter perpétuo. Gente, direito penal do inimigo, eu acabei de falar para vocês, é uma figura que está vinculada à terceira velocidade do direito penal. Então, não é a primeira velocidade. A alternativa, portanto, está errada. A alternativa B, a teoria da segunda velocidade do direito penal é ligada à ideia de direito penal do inimigo, ou seja, tem como proposição a aplicação de um direito penal máximo com penas privativas de liberdade de caráter perpétuo. Errado também. Não é a segunda velocidade de direito penal. O direito penal do inimigo é a terceira velocidade de direito penal. Beleza? Alternativa C. A teoria da terceira velocidade de direito penal tem como fundamento a aplicação de penas alternativas ou de multa, ou seja, está ligada à ideia de um direito penal de mínima intervenção. Gente, a aplicação de penas alternativas, de uma mínima intervenção, de uma celeridade processual, diz respeito à segunda velocidade de direito penal. É aquilo que acontece aqui no Brasil com juizados especiais criminais. Então, não se trata da terceira velocidade do direito penal. A alternativa D, a teoria da quarta velocidade do direito penal está ligada à ideia de neopunitivismo. Eu acabei de falar para vocês,
que a quarta velocidade ela é justamente uma expressão do neopunitivismo, do panpenalismo, e tem como exemplo o Tribunal Penal Internacional ou tribunais de exceção, como foi o caso do julgamento dos nazistas, beleza? Então, a alternativa D, ela está correta. A alternativa E, a terceira velocidade de direito penal, idealizada por Jesus Maria Sanches, de fato, a teoria das velocidades de direito penal, a primeira, a segunda e a terceira, foi idealizada por Jesus Maria Sanches, ao passo que a quarta velocidade ela foi idealizada por Daniel Pastor. Então, até aqui está correta. Está ligada à ideia do Tribunal Penal Internacional. Gente, eu acabei de falar para vocês, o Tribunal Penal Internacional diz respeito à terceira, diz respeito à quarta velocidade de direito penal e não à terceira velocidade, conforme a alternativa esclarece. Então, a alternativa E também está errada. O gabarito da nossa questão, portanto, é a alternativa D. Beleza? Deixa eu ver aqui, falaram no chat. Tem como repetir a segunda velocidade? Basicamente, a segunda velocidade é aquela no qual eu tenho uma aplicação de direito penal de forma menor, de forma mais sutil, como é o caso aqui no Brasil da jurisdição dos juizados criminais especiais. Então, eu tenho crime de menor potencial ofensivo, consequentemente, eu não vou aplicar restrição de liberdade, eu vou aplicar medidas alternativas, penas de multa, penas de caráter de reparação, certo? E, com isso, eu vou dar maior celeridade àquele processo, vou dar maior celeridade à aplicação do direito penal e não vou aplicar medidas mais graves ou mais extremadas. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir, certo? Gente, quem tiver dúvidas, né, o interessante é que vocês abram o microfone de vocês e peçam a palavra para poder conceder, tá certo? Porque o chat nem sempre eu consigo ver constantemente. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Até o momento, dúvidas, questionamentos, algo que vocês queiram acrescentar? Tudo em paz? Então, quem não tem dúvida, tem dívida, né? Eita. Garantismo penal. Aqui é um outro ponto também muito interessante. Eu trouxe aqui uma questão da prova de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, 2021, é uma prova recente, e ela vai questionar sobre o garantismo penal, certo? Vamos entender o que essa alternativa diz. Primeiro, a alternativa A. Entende-se por garantismo negativo a proibição de proteção insuficiente, certo? Gente, o garantismo negativo, né, ele diz respeito a uma proteção do agente em relação ao Estado, ou seja, eu vou negar ao Estado determinados tipos de ações por entender que aquelas ações elas violam direitos individuais das pessoas. Então, é uma limitação do Estado. Isso é um garantismo negativo. E não a proibição de proteção suficiente, ela não diz respeito especificamente a um garantismo negativo, mas seria mais voltada à ideia de um garantismo positivo, ou seja, eu obrigo o Estado a conceder uma proteção suficiente para os indivíduos. Beleza? Então, a alternativa A, ela está errada. Tranquilo? A alternativa B, segundo o entendimento pacífico em sede doutrinária, o sistema acusatório foi adotado pelo Código de Processo Penal desde o seu nascedouro. Essa alternativa está errada, porque quando o Código de Processo Penal ele surge em 1940, ele não consagrava o sistema acusatório, mas sim o sistema inquisitório. Aleph, qual é a diferença do sistema acusatório para o sistema inquisitório? O sistema inquisitório é aquele no qual a pessoa que está conduzindo o processo, nesse caso o juiz, ele tem amplos poderes e liberdades para poder fazer qualquer tipo de coisa. Então, aquele que julga é o mesmo que acusa, em determinados momentos ele pode defender, ele é uma parte ativa na condução daquele processo. Por outro lado, em relação ao sistema acusatório, eu tenho uma separação orgânica dos papéis processuais,
de forma adequada, de modo que um não pode invadir a esfera do outro. Então, o sistema acusatório, ele vem consagrar a ideia de que quem tem a função de fazer prova contra o acusado, de acusar, de buscar, de certa forma, encontrar contradições no discurso dessa pessoa, é justamente o Ministério Público, ou seja, a parte acusadora. Eu não posso confundir a atividade do juiz com a atividade do Ministério Público. Eu já vi, por exemplo, né, na época que eu fui estagiário, né, eu já vi situação do Ministério Público faltar na audiência e o juiz dizer não, as perguntas que o Ministério Público faz eu também sei fazer. E ele foi lá e fez as perguntas e fez a audiência sem a presença do Ministério Público. Então, isso, antigamente, era algo que poderia eventualmente acontecer. Porém, com a consagração do sistema acusatório a partir do pacote de crime de 2009, 2019 para 2020, se tornou algo considerado como fundamental. Então, o juiz ele não pode tomar parte, ele não pode tomar iniciativa no processo. Mas aí já é uma questão mais específica de direito processual penal, né, que a gente vai estudar amanhã na Maratona do Direito Processual Penal. Aí a gente deixa esse aprofundamento para o momento específico. Tranquilo? O princípio acusatório da separação entre juiz e acusação está entre os axiomas de Luiz Ferrajoli, né? Primeiro, o que é axioma, né? Alguns podem perguntar. Axioma, basicamente, é um preceito primário, né? É um fundamento valorativo para algo. Então, eu tenho, nesse caso, a ideia de separação entre os poderes como sendo um fundamento do garantismo penal. Quem foi o grande idealizador do garantismo penal? Luigi Ferraioli, né? O italiano que consagrou em sua obra Direito e Razão a ideia do garantismo penal, beleza? Então, essa alternativa é a alternativa correta no caso concreto. A alternativa D, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o magistrado pode requisitar ao delegado de polícia o indiciamento de investigados, inexistindo, para tanto, violação ao sistema acusatório. Gente, isso daqui é um completo absurdo. Percebam, o juiz nem promotor podem obrigar um delegado de polícia a indiciar alguém. Então, a Lei 12.830, ela consagra, né, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, que o indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Então, não pode haver esse tipo de invasão. Por outro lado, também fere o princípio acusatório a ideia de um juiz que deseja ou que quer obrigar uma das partes, quer seja a autoridade policial ou o Ministério Público, a acusar uma pessoa. Nesse caso, nós temos aí uma violação ao princípio acusatório. Então, nesse caso, né, a questão ela está errada, porque o magistrado ele não pode requisitar ao delegado de polícia o indiciamento de investigados. A alternativa é, atualmente, é possível que o juiz de ofício, preste atenção nisso daqui, converta a prisão em flagrante em preventiva, não se podendo falar em ultraje ao sistema acusatório, porquanto no processo penal os magistrados gozam de poderes instrutórios. E é bem verdade, né, que o magistrado ele possui poderes instrutórios no sentido de instruir o processo, porém ele não possui, né, um poder de constituir provas ou elementos de provas ou praticar atos que são próprios da parte acusadora. Então, hoje, com a consagração do sistema acusatório no artigo 3º-A do nosso Código de Processo Penal, nós não temos mais a figura, né, de um juiz que pode praticar atos de ofício. Então, o juiz ele não pode converter prisão em flagrante em preventiva de ofício, não pode decretar prisão de ofício, então ele não pode também solicitar a constituição de determinada prova de ofício, certo? Então, ele precisa ser provocado pelas partes para que ele possa agir. Tranquilo? Então, gabarito, conforme eu falei para vocês, é a alternativa C.
Disso está perguntando, na sua vida prática, já viveu essa cobrança por indiciar alguém por pressões exteriores? Né? Aqui, eu já vivi uma situação entendeu? O Ministério Público ele pode requisitar a instauração de um inquérito, mas ele não pode requisitar que seja indiciado. Então, o Ministério Público tem esse poder de requisitar a instauração de inquérito. Porém, a lei de abuso de autoridade, ela vai dizer, no artigo 30, que constitui abuso de autoridade a instauração de procedimento administrativo ou investigatório sem justa causa. Então, já aconteceu de eu receber uma requisição do Ministério Público para instaurar um inquérito e eu entendi que não havia justa causa para instalação do inquérito. Então, consequentemente, eu, de forma fundamentada, rejeitei a requisição do Ministério Público, né, e mandei de volta. Até hoje não deu nada, né? Mas, enfim, eu utilizei justamente como argumento a lei de abuso de autoridade. Eu falo, olha, se eu instaurar algo sem justa causa, eu vou estar cometendo abuso de autoridade. E isso é muito interessante, porque o Ministério Público que requisita, né, ele requisita a instalação de um inquérito. Se uma pessoa ela deseja eventualmente o trancamento daquele inquérito policial por entender que ele foi ilegal, ela vai entrar com um habeas corpus, tendo como autoridade coatora o delegado de polícia e não o Ministério Público, que requisitou a instauração do inquérito. Então, é justamente por isso que eu compreendo, né, mas aqui é uma questão pessoal minha, né, eu compreendo que nem todas as requisições a gente deve acatar quando essas requisições vão implicar algum tipo de violação de direitos ou que vai colocar você em uma situação de exposição inadequada. Beleza? Vamos prosseguir com o nosso estudo.